Hoje nós vamos procurar um livro raro, tá? Um livro chamado As Primícias, do Dias Gomes, na sala de leitura Amália Souza, e eu gostaria de lhe pedir que você acompanhe o vídeo por inteiro. Você fique até o final e depois deixe os seus comentários. Eu vou fazer essa busca juntamente aqui com o nosso querido, olha só quem está comigo. Como sempre, quem está comigo é o Juquinha, tá bom? Vamos lá então? Bom, nós vamos até a sala de leitura Amália Souza, que fica lá no fundo mesmo, é o último compartimento da nossa casa. Nós vamos passar pelo jardim, que é um lugar muito agradável que nós temos aqui nessa área de casa e que é muitíssimo bem cuidado pela professora Pedrina. Eu abro a janela lá da sala de leitura e me deparo com essas flores, com essas plantas, com essas folhagens que são todas belíssimas, que são todas profundamente encantadoras e que me trazem um agrado profundo ao coração e à alma, que me tranquilizam. Nós estamos em busca do livro As Primícias, do Dias Gomes, que é um livro que foi publicado a partir de uma peça de teatro que ele escreveu nos anos 70, no final dos anos 70, tratando sobre o direito da primeira noite, ou o direito de pernada, que era uma tradição que vigorou no Brasil colonial e que perdurou até os anos 40 aqui no nosso país. Bom, pessoal, nós estamos aqui na sala de leitura Amália Souza. Eu vim aqui procurar um livro. Eu, hoje pela manhã, fiquei pensando muito sobre aquele filme Coração Valente, de 1995, né? Parece que foi no dia 12 de maio de 1995 que ele estreou, é uma das maiores produções do cinema americano. É dirigido e estrelado pelo Mel Gibson, onde ele fala sobre a questão das primícias. O que são as primícias? As primícias era o que se entendia antigamente como o direito de pernada, o direito da primeira noite. O cara que era dono da fazenda, dono da propriedade, ele tinha direito de passar a primeira noite, imagine você, com a jovem que acabara de se casar. Terminou o casamento, ao invés da lua de mel ser com o noivo, tinha que ser com o proprietário da fazenda. E esse camarada, o coronel, era tratado com toda a regalia no período que antecedia o casamento, né? Tipo assim, uma semana antes ele começava a se alimentar, a comer muita rapadura, que era exatamente para dar conta do recado. Ele tinha que passar a noite com a noiva, a primeira noite, né? A noite de núpcias. E foi exatamente isso que provocou toda a indignação do William Wallace, que é o personagem central do Mel Gibson nesse filme Coração Valente. Mais tarde, na eleição, parece que 2014, então o presidente Dilma Rousseff utilizou de maneira inapropriada esse termo Coração Valente na sua campanha presidencial, uma coisa tosca, lamentável, uma cópia assim ridícula de uma história muito bela que é a história desse filme. Por quê? Porque ao tomar conhecimento do que acontece com a sua noiva, Mel Gibson, fica indignado e procura se vingar a todo custo. O que foi que eu me lembrei desse filme? Eu me lembrei que o Dias Gomes tem uma história que é exatamente essa história, não é? A história das primícias. O nome do livro é As Primícias. É uma peça teatral que foi escrita no ano de 1979 pelo Dias Gomes, estreou exatamente naquele ano, portanto, quase 20 anos antes do filme do Mel Gibson. Era uma história corrente, é uma história que faz parte da tradição oral dos povos oprimidos do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, principalmente na época do coronelismo, que predominou até mais ou menos os anos 30, começo dos anos 40, aqui na região Nordeste, predomina até hoje. Né? Isso aí eu estou falando em nível nacional, mas aqui no Nordeste predomina até hoje. E eu estou atrás do livro, As Primícias. Já procurei aqui e encontrei alguns livros, muitos, mas do Dias Gomes eu achei esse aqui, Decadência. Né? Tem outro dele ali que trata sobre decadência, foi transformado inclusive numa novela da Globo, e houve uma ação judicial que impediu a novela de continuar. Mas não é esse o livro que eu estou procurando. Aqui na estante eu tenho vários livros do Dias Gomes. Olha, a gente pode ver aqui Campeões do Mundo, que fala sobre a Copa do Mundo, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo no mesmo instante em que está havendo a repressão aos revolucionários que lutam contra o regime militar. Aqui o Bem Amado, que eu acho
Esse aqui é um dos textos mais dinâmicos que eu acho do Dias Gomes. E Sucupira, ame-a ou deixa, que é uma alegoria do Brasil, também uma crítica ao regime militar que dizia o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o, mas também não é nenhum desses três. O livro que eu estou procurando chama-se As Primícias. É um livrinho pequeno, na verdade é uma peça teatral, e para mostrar para vocês como, de fato, o Dias Gomes é o verdadeiro autor de Coração Valente, né? Que foi o filme Coração Valente. Trata-se de uma adaptação ao texto do Dias Gomes. Vamos continuar a busca desse lado aqui agora. Vai dar trabalho, viu, pessoal? Vai dar muito trabalho. Aqui foi cupins, né? Os cupins fizeram aqui uma festa danada com meus livros. Tive que tirar para fazer uma limpeza. Aproveitar aqui o momento para organizar. Ele é um livrinho bem pequeno. Pequeno que eu digo é o tamanho mesmo, o formato. Não é um livro assim, ó. Não tem esse formato, não. As Primícias do Dias Gomes. Tem Patrícia Mello. Aqui tem Carlos Trigueiro. Tem, inclusive, esse que eu gosto muito aqui, que é o Sangue Errante de James Ellroy. Fala sobre aquela crise que houve nos Estados Unidos logo depois da morte do Kennedy. A máfia, né, se sobrepondo. Isso aqui o Luiz Rufato faz um trabalho formidável de reunião de contistas brasileiros tratando sobre o governo militar, de 1964 a 1985. O Luiz Dil, nesse livro, A Dor Mais Afiada, ele faz uma crítica feroz ao movimento dos sem terra, ao MST. Ele diz aqui, esse livro é interessante, né? Ele diz aqui nesse livro que o MST é uma organização criminosa, que inclusive abriga elementos foragidos para agirem em nome dessa suposta causa popular, etc. e tal. Mas esse livro é interessante porque ele foi escrito com microcapítulos. Cada capítulo desse tem 160 toques. Na época, era a quantidade de caracteres do Twitter. Então tá aí, Luiz Dil. Luiz Dil, escritor porto-alegrense. Bom, mas não tem nada a ver, né? Eu estou só fazendo aqui um relato sobre esse livro do Luiz Dil. Deixa eu devolver ele aqui. Tem outros livros dele aqui. Tem esse Destino Sombrio. Tem também esse outro aqui, Safari. São livros bem bacanas. Olha um livro que eu gostei muito também. Jonatas de Barros Nunes. 1964, DNA da Conspiração. Tá difícil de achar o livro do Dias Gomes. Agora eu vou procurar nesses outros aqui. Nós temos Jorge Amado. Tem um livro aqui do meu amigo Chico Wilson. Olha aí, rapaz. Histórias que vivi. Momentos que passei aqui. Emoções eu vivi e tal. Olha aqui, esse livro, Rodrigo Álvares. Esse aqui. Fala sobre aquele terremoto que aconteceu no Haiti. Depois do Inferno, Memórias de um Repórter no Maior Terremoto do Século. Isso aqui foi em 2010. Esse livro aqui é bem bacana, porque ele faz um relato, viu, do que viveu, né? Ele viu lá tudo que ele viu. O sofrimento do povo nesse terremoto, essa coisa terrível que aconteceu lá. Mas não é esse o livro, deixa eu devolver. Bom, porque a gente vai vendo aqui os livros, como é que estão, né? O estado também desses livros. Olha aqui, um cara que é muito bom, Alberto Mussa, tem outro livro dele aqui, A Hipótese Humana. Bem interessante, bem interessante. As Primícias aqui são livros pequenos, ó. O formato tem que ser mais ou menos como esse aqui. O Livro dos Abraços, nossa senhora, que bacana. Eu gosto desse livro. Isso aqui é um cara chamado Eduardo Galeano, um dos maiores escritores da América Latina. Ele escreve bem curtinho, os textos são pequenos. A Civilização do Consumo. Às vezes, no final da temporada de verão, quando os turistas iam embora de Calélia, ouviam-se uivos vindos do morro. Eram os clamores dos cachorros amarrados nas árvores. Os turistas usavam os cachorros para alívio da solidão enquanto as férias duravam. E depois, na hora de partir, os cachorros eram amarrados morro acima para que não seguissem os turistas que partiam. Que maldade, né? Mas está registrado aqui no Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano.
continuar aqui nossa busca. Ariano Suassuna, o santo e a... Opa! Achei, amigão! Achei! Tá aqui, ó! Achei! Dias Gomes, As Primícias, da editora Melhoramentos, viu? Não falei para você? Tá aqui. Uma alegoria poética que trata de sexo e poder. Um texto de teatro que discute a liberdade do corpo e as liberdades mais amplas do ser humano. Dias Gomes conta a história de Mara e de Lua, dois jovens apaixonados que não pretendem se submeter ao direito de primícias, o direito que o senhor daquelas terras tinha de passar a primeira noite com as recém-casadas. Um choque do amor, do sexo, desculpa aí, do prazer e da dignidade contra a tradição, a autoridade e o poder, uma peça de múltiplos significados, escrita com a sensibilidade dos poetas e a coragem dos que amam a liberdade. A abertura, o Dias Gomes explica aqui o seguinte: o direito de primícias, ou direito de pernada, o direito da primeira noite, jus prima noctis, foi uma instituição que vigorou na Idade Média e que, em alguns países, como a França, chegou até a Revolução de 89. O escritor Bermachot fala nisso em O Casamento de Fígaro, havendo notícia de que tenha persistido na Itália, na Sicília, até meados do século XIX. Era o direito do senhor feudal de desvirginar as noivas na noite de suas bodas. No Brasil colonial, como lei não escrita, semelhante direito foi largamente utilizado pelos senhores de engenho e pelos grandes senhores de terra de um modo geral, ainda que de maneira menos ostensiva, mais hipócrita, o que, entretanto, não lhe tirava o seu caráter de violentação da integridade da criatura humana. Aqui, quase sempre, o senhor não esperava pela boda, servindo esta apenas para acobertar a violência já cometida. Ou seja, as noivas, as moças casadoiras, eram estupradas, violentadas antes mesmo da primeira noite. Mas, enfim, o texto do Dias Gomes é muito bem escrito. E ele já começa aqui, olha, elencando os personagens, que é o proprietário, Mara, Lua, que são os dois personagens principais, Donana, o vigário, a senhora e 3 donzelas mais o primeiro noivo. Figurantes, padrinho, madrinha, segundo noivo, terceiro noivo e o quarto noivo, e a ação. Aqui é interessante observar o seguinte: a ação se passa em uma aldeia da Europa ou da América Latina entre os séculos 6 e 20. Por que ele fez isso? Porque o Dias Gomes ele sempre foi muito perseguido pela censura e se coloca que a ação se passa no Nordeste do Brasil, no interior do Brasil, mesmo que seja no período colonial, famílias de descendentes de pessoas que tinham grandes porções de terra ou sobre quem tenha recaído qualquer tipo de acusação nesse sentido, elas automaticamente iriam ou processar o autor ou fazer reclamações junto ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Polícia Federal, pedindo a censura da peça. Então ele coloca como se fosse passada em um lugar distante do Brasil. Na América Latina pode ser qualquer país da América Latina, não é? Na Europa medieval. E o período também, que ele coloca aqui o seguinte: se passa num período entre os séculos 6 e 20. Na verdade, como eu disse no início, esse tipo de direito de pernada, essa coisa que eu acho terrível, né? Que havia, e que gerou o filme, foi ganhador de muitos Oscars. Mas o Dias Gomes também foi um cara bem feliz na sua profissão como escritor aqui no Brasil. Trabalhou muito tempo, embora perseguido bastante nos anos 60, censurado, várias novelas foram censuradas, mas ele teve uma carreira brilhante, uma carreira exitosa. Chama-se jus prima noctis, que é o direito da primeira noite, ou então o direito de pernada, ou primícias, que é o título do livro, tá? As Primícias do Dias Gomes. Lá chama-se Coração Valente, produção americana de Hollywood, com Mel Gibson no papel principal, onde ele se chama um nobre escocês que realmente existiu, Sir William Wallace. E a história foi contada a partir das primícias. Lá, William Wallace se casa em segredo. Aqui, o Lua tenta também fugir, né? Ele se casa com essa jovem e quando toma conhecimento de que a primeira noite seria do patrão, do coronel, ele foge. Mas os dois são presos com a ajuda do vigário. O vigário, inclusive, tem uma frase muito interessante nesse livro que ele diz o seguinte:
Se a gente tem que respeitar a Deus, e qual é o mal que tem em respeitar também os poderosos? Parece que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, não é não? Pessoal, é o seguinte, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative a notificação do sino. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Espero que você tenha gostado do vídeo e que recomende esse vídeo para amigos, familiares e admiradores, tá bom? Um abraço.